Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Quando esse vídeo chegar até você, espero que te encontre bem, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana de Botafogo e nós estamos na nossa escola bíblica dominical da UPA. É isso aí, nossa união presbiteriana de adolescentes, dando aí continuidade à nossa viagem pela história da redenção. A gente tem falado sobre o período ali pós-exílico, né, quando o povo volta da Babilônia para Jerusalém. Período muito difícil, muito tenso, período literalmente de reconstrução, não é de recomeço. E tem tudo a ver com a nossa vida, né? Quantas vezes ao longo da nossa caminhada a gente não precisa lidar com recomeços, com reconstrução, não é? É muito bom saber que Deus está conosco, que Deus tem uma palavra para a nossa vida nesses períodos também, né? Não é só quando está tudo bem, quando está tudo certo, né? Aliás, é assim que a gente já começa a nossa lição de hoje. A gente tem conversado sobre os profetas Ageu, sobre o profeta Zacarias. Terminamos a aula passada falando ali sobre as visões do Zacarias, não é, que tinham a ver tanto com o presente quanto com o futuro. E a gente vai começar a falar hoje sobre duas das personagens assim mais caras ao povo de Deus nesse período da história, que é o Esdras e o Neemias. Né? Há dois livros na Bíblia, dois livros históricos que contam a história do Esdras, contam a história do Neemias e de como eles participaram desse recomeço, dessa reconstrução para o povo de Deus. Primeiro da cidade em si, né, da muralha, do muro em si, e também do próprio templo. Então a gente vai orar agora, pedindo a Deus que nos abençoe e que nos ajude nessa primeira aula que a gente vai conversar sobre o Esdras e o Neemias, beleza? Vamos fechar os olhos então e falar com o Senhor? Pai, fala ao nosso coração. Nós precisamos aprender sobre o Senhor e sobre a tua vontade. Abençoa a gente nesse propósito, nos auxilia nas nossas dificuldades, ilumina, Senhor, a nossa mente para que possamos compreender a tua vontade. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Beleza, gente? Então, olha só, a gente vai fazer o seguinte: como é que vai ser aqui o nosso esquema? A gente vai dividir essa lição, que é a lição de número 10 da nossa revista, né? Uma viagem pela história da redenção. A gente tem falado isso. Se você não acessou as aulas anteriores, vai lá na playlist, né? No YouTube no canal da Igreja Presbiteriana de Botafogo, playlist, aí você vai ver lá Escola Bíblica Dominical. Na mesma playlist você vai ver as aulas de adultos e as aulas dos adolescentes, né? Dos adultos, dos jovens e dos adultos. E aí a gente tem falado aí sobre essa viagem pela história da redenção. Essa lição é a lição de número 10 e a gente vai começar a falar sobre Esdras e Neemias. Provavelmente eu vou dividir essa aula em duas partes, né? Como a gente fez antes com o Zacarias, né? Antes foi o Ageu com a Letícia. Não é? Então, assim, eu vou dar uma introdução, vou falar um pouco sobre o contexto do Esdras e do Neemias, né? O motivo que levou eles a escrever o texto para nós, e aí conectar um pouco essa história com a nossa história, conectar um pouco o que Deus falou para o povo de Deus, né? Para o povo dele naquela época, que tem a ver comigo e com você hoje também. E aí na próxima aula, na semana que vem, a gente fala mais um pouco sobre o conteúdo dos livros de Esdras e de Neemias. Beleza? Assim, mais detalhadamente, como a gente fez com o Zacarias. Primeiro, gente, né, eu já comecei falando aqui um pouco sobre isso. Não é? A gente não precisa nem ser. Perdão, nós não precisamos ser nenhum especialista em teologia. Diego, estou começando a entender agora, estou começando a ler agora, estou me localizando aí o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento. Quando o pessoal pede para eu abrir a Bíblia lá em Sofonias, eu já fico assim pensando, puxa vida, tem isso na Bíblia e tal. Não é? Quando a gente está começando a se aproximar do texto, como de qualquer outro
assunto, né, a gente vai ali tateando, começando a entender. E aí, isso, gente, se o nosso conhecimento está aí, né, nesse período inicial, né, ou se a gente já aprendeu muita coisa, já viu muita coisa, né, a gente sabe, né, que andar com Deus não é sinônimo de que vai dar tudo certo. Não é sinônimo que sempre vai ficar tudo bem. Pelo contrário, né, às vezes mesmo a gente fazendo a nossa parte, tanto quanto possível for fazer a nossa parte, né, já que nós somos pecadores e eventualmente a gente erra, as coisas vão dar errado. Né? As coisas vão dar errado, a gente vai se frustrar, se decepcionar, e é exatamente isso que nós temos visto aqui nesse período da história do povo de Deus. A gente tem recordado, né? O povo está voltando do exílio babilônico, não é? Muita morte, muita carnificina, muita maldade, a terra arrasada, né? Se você tem acompanhado aí um pouco, por exemplo, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, aí a gente vê aquelas imagens, o pessoal saindo, fugindo para poder sobreviver, a cidade destruída, né? Não apenas na Ucrânia, né? Na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas a gente vai no Irã, a gente vai na Síria, a gente vê no Paquistão, a gente vê imagens assim também. É isso, né? Um cenário desolador, um cenário de guerra, um cenário de destruição. É esse o cenário que o povo de Deus encontra, né? Aqueles que conseguem voltar para Jerusalém, na sua terra natal. Né? Os profetas estão ali tentando animar o povo com a palavra de Deus, né? O Ageu e o Zacarias, a gente tem falado sobre isso, né? E aí a gente fica pensando como é que anda o ânimo do povo, né? Como que anda, ou como que andava, né, o ânimo do povo? Certamente, gente, passava na cabeça do pessoal, será que isso vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Será que essa paz vai durar? Essa possibilidade? Porque olha só, olha o texto de Esdras. Abre comigo a sua Bíblia aí. Olha o texto de Esdras, capítulo 1. Ele vai falar para a gente do contexto. Né? Porque, como a gente já falou nas últimas aulas, o soberano, o império nessa hora não é mais o império babilônico. Ele já havia caído no decorrer da história. Agora, o grande império é o império Medo-Persa, né? O império ali que foi crescendo até se tornar mais para frente um pouquinho, mais ou menos ali no século IV, a gente ainda está no século V, né, aquele grande império do Alexandre o Grande, que você deve ter visto em filme, ter lido alguma coisa da história dele para estudar para o vestibular. Olha o que o Ciro fala, né? Então a gente está ali no século V. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre essa questão do período histórico. Ele diz assim, Esdras, capítulo 1, eu vou ler dos versículos 1 até o 4. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, tá vendo? Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, né, um profeta do período do exílio, né, e um pouco antes do exílio, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Né? A ideia é falar que assim foi Deus que conduziu o Ciro àquela decisão, porque Deus é o soberano sobre a história, né? Rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, anunciou pelo seu reino, essa é a ideia, né? Como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Né? Todos os reinos da terra é daquela região. Né? A gente sabe hoje, né, que tem o Império da China já a essa altura, que tinham aqui os maias, os incas, os astecas, né? Mas eles não tinham condição nem de saber isso naquela época. Então, assim, é uma hipérbole, né? Uma forma metafórica de dizer que ele era o grande soberano da terra. E ele fala que o próprio Deus, Deus Todo-Poderoso, convocou ele para reconstruir a sua casa, que havia sido destruída pela Babilônia. Né? Aí ele fala no versículo 3: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel.
ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então aqui o Ciro falando, né, ele movido pelo Espírito de Deus, interessante isso, né, o Ciro, um rei pagão, né, ele baixa ali um decreto falando que os judeus poderiam voltar para a sua terra natal. E dentre esse grupo estava exatamente o Esdras, né, uma das personagens aqui da nossa aula. E quem era o Esdras? Né? Vamos falar então um pouco sobre o Esdras. Perdão. Ele era um sacerdote, não? Assim, a gente vai ver ao longo do seu texto um profundo conhecedor do texto bíblico. Ele não era do tipo difícil, né? Daquele tipo assim meio distante, que se destacava das pessoas. Não, não, ele se envolvia, né? Tanto que ele caminhou ali por mais de 1.500 quilômetros para encontrar a sua cidade natal junto com o povo, ali retornar a Jerusalém, começar a construção do templo e depois dos muros da cidade de Jerusalém. E aí o Esdras escreve, né? A gente está aqui com o livro do Esdras, né? O livro bíblico do Esdras. Para quem? Para quê? Né? Ele escreve para aqueles judeus, né, que puderam voltar para a sua terra natal. Só tem um detalhe. Só tem um detalhe. Em primeiro lugar, né, dizem ali os historiadores que nesse retorno a terra, né, ali o espaço geográfico não era o mesmo de antes. Da época de Davi, da época de Salomão. Não, não, não. Pelo contrário. Não é? Um comentarista bíblico, aqui o Derek... Não é o Derek Kidner. É o Derek Kidner? Ah, é o Derek Kidner. Aqui, ó. Derek Kidner, não é? Aqui do Introdução e Comentário de Esdras e Neemias, ele fala, não é, que eles só recuperaram cerca de 1.200 quilômetros da área original, ou seja, era uma área menor, uma área reduzida, sem contar que muito daquela área era um deserto, ou seja, como é que eles iam sobreviver? Porque você sabe, né, naquele momento da história, a economia girava basicamente em torno da agricultura, né? Ainda mais o pessoal que está aí no vestibular vai saber muito bem disso, né? Os vizinhos não eram os mais amigáveis, né? E aí uma das insistências que eles sofriam naquela época, e a gente vai ver isso no momento posterior, né, era a ideia dos casamentos mistos, né? Ou seja, o pessoal do povo de Deus, o pessoal de Jerusalém, né, era ali instado, era ali incentivado a casar, a dar as suas filhas, os seus filhos em casamento com o povo que servia aos outros deuses de outra religião, o que era um problema para Israel naquela época, sobretudo, né, por conta da sua identidade em relação ao povo de Deus, porque quando casa, não juntam as famílias, juntam os deuses, né, e como é que fica isso naquele período da reconstrução? Esse é um tema muito sensível, né, e muito caro tanto ao Esdras quanto ao Neemias, né? Eles estão ali no período de reconstrução, né? Então todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Por quê? Se houvesse essa mistura, né? Além, claro, né? O povo já está vindo da Babilônia, um idioma diferente, uma cultura diferente. Aí quando chega em Jerusalém, ainda se mistura com outros povos e outros deuses. Né? Mais uma vez, dizem os historiadores, os teólogos, que ali em uma, duas gerações, o povo de Deus poderia simplesmente deixar de existir. Simplesmente deixar de existir. Como eu falei, né, a gente está ali entre o século IV, finalzinho, ou melhor dizendo, né, início do século IV, finalzinho do século V, ali 538, 540, até 450, 460, ou seja, 500 anos antes de Jesus. Esse é o contexto, né? Essa é a história. A gente viu ali o Ciro convocando o povo de Deus para voltar para Jerusalém. Veja, gente, né? Por incrível que pareça, embora a gente esteja assim distantes historicamente,
né? Não é uma história incomum. Não é uma história incomum. Porque, como eu acabei de dizer, né, essa história da reconstrução, essa história do recomeço, não é? Essa história do sofrimento, é uma história muito semelhante à minha história, à sua história hoje. Porque eu vou fazer uma série de perguntas aqui para você agora. Quando foi, gente? Quando foi que deu tudo certo para nós? Quando foi? Quando foi que todas as nossas orações foram respondidas? Quando foi que a gente falou para Deus e Deus fez surgir o nosso sonho diante de nós? Quando foi que a nossa família foi perfeita, maravilhosa? Não é? Que a nossa vida, que os nossos pais, que a gente, não é? Atendeu todas as expectativas daqueles que nos amam, né? Quando foi? Né? O Israel, então, humilhado, o Israel exilado, né? Que o Esdras, o Neemias, o Ciro, né? Ali vão reconstruir, vão recomeçar, são assim uma imagem, uma metáfora, né? Da minha vida e da sua, da nossa necessidade de recomeçar tantas vezes, da nossa a tristeza de ver os nossos planos, os nossos sonhos frustrados. Não é? De repente, o meu corpo não é como eu gostaria que ele fosse, o meu cabelo não é como eu gostaria que ele fosse, a minha condição financeira não é como eu gostaria que ela fosse, a minha família não é a família que eu pedi a Deus, não é a família que eu gostaria que ela fosse. Gente, passamos aí 2.500 anos, não é? Como eu já tenho até dito algumas vezes aqui e nos sermões e nas conversas que eu tenho tido a oportunidade de ter com alguns amigos, mudaram as estações, como cantava, né, a Cássia Eller, mas parece que nada mudou. Por quê? Porque a gente vive num mundo, gente, né, e a gente vai falar sobre isso muitas vezes, que é marcado pelo mal, que é marcado pelo pecado. Então, eventualmente, a gente sofre. Eventualmente, a gente precisa lidar, como Israel teve que lidar com o sofrimento. Porque eu insisto, não eu acabei de ver agora, e não sei nem se dá para todo mundo aí ver, porque tem lá aquela indicação de idade, né? A Sandman, né? A série nova da Netflix, baseada nos quadrinhos ali do Neil Gaiman, acho que é assim que fala. Né? E é interessante, eu não vou dar spoiler, né? É claro que não, mas ele tem uma das personagens que usa um amuleto, né? Um amuleto da sorte ali, né? De modo que, e até a forma como ele recebe aquele amuleto, né? É uma coisa estranhíssima e tudo mais, né? Já falei demais, mas o fato é que, de posse daquele amuleto, nada dá errado, tudo dá certo na sua vida, né? Na vida lá da personagem. E às vezes a gente acha que pelo fato da gente ser cristão e andar com Deus, não é, tudo vai dar certo, como se Deus fosse um amuleto da sorte. Gente, é óbvio que Deus não é um amuleto da sorte. A mão dele nos abençoa, ele cuida de nós, ele nos orienta, ele nos guarda, mas isso não impede que a gente eventualmente sofra, né, e precise enfrentar esses momentos de reconstrução. O importante a gente precisa saber é que, assim como o povo de Deus no passado, Deus hoje continua conosco. Quando a gente esquece disso, a gente começa a se fazer as seguintes perguntas. Por exemplo, né? Ah, Diego, mas é que eu estou sofrendo tanto. Será que vale a pena orar ainda? Será que Deus me ouve? Será que Deus me ama mesmo, Diego? Não, Diego, olha só, você não sabe o que eu fiz. Não, Deus não vai me perdoar. Não, não, não. Ele ouve outro tipo de pessoa. Ah, quer saber? Deus hoje não age mais como agia no passado. Ah, não, essa história de Deus aí é muita viagem na maionese, é muita história para boi dormir. Esse é o problema. Se eu esqueço, né, de quem é Deus, de como ele age, de como ele está conduzindo a história, a gente acabou de ler no texto. É ele que está impulsionando Ciro a trazer o seu povo de volta
para que o povo reconstrua a sua vida e recomece. Então, assim, esse talvez seja o grande valor da história, né, e da atuação do Esdras e do Neemias para nós hoje também. Por quê? Nesse mistério, né, nessa missão de reconstruir a cidade, de recomeçar o templo, de recomeçar ali a identidade do povo como nação, né? Dessa vez um número reduzido, diferente, por exemplo, daquele numeroso povo que sai do Egito, né? E passa ali pelo deserto, que atravessa o mar até chegar na Terra Prometida, né? Eram dizem os estudiosos, né? Milhares de milhares. Aqui não, aqui é um povo muito reduzido, né, que precisa mais do que nunca da ação de Deus. E aí, as ferramentas, e a gente vai ver isso na próxima aula, né, com um pouco mais de detalhes, as ferramentas que o Esdras usa para incentivar o povo de Deus nesse recomeço é exatamente a adoração e a palavra de Deus. A adoração e a palavra de Deus. Ele começa a restaurar o culto, a restaurar o encontro, né, das pessoas para adorar a Deus, né, a cultivar em cada indivíduo esse ímpeto, né, esse desejo, essa necessidade de buscar a Deus em adoração, de ouvir, de estudar, de aprender, de conhecer a palavra de Deus. E veja, gente, não é? Eu falava isso na semana passada, a quantidade de recursos que a gente tem hoje. Olha, só aqui comigo eu tenho uma Bíblia, né? Eu tenho, cadê? A minha aqui, ó. Eu tenho uma outra Bíblia aqui, não é? Mas eu quero uma Bíblia de uma tradução diferente. Tem também uma Bíblia de uma tradução diferente, nova tradução da linguagem de hoje. Não, Diego, mas eu quero outra Bíblia com uma linguagem mais fácil, porque a Bíblia está com uma linguagem muito difícil. Então tem também, né, a Bíblia em linguagem contemporânea, a mensagem. Você pega um tablet, você pega um celular como esse que eu estou filmando, você tem Bíblia em japonês, em inglês, em alemão, em francês. Ou seja, sem contar a própria internet. Você aqui no YouTube, você acessa a igreja presbiteriana, batista, metodista, né, o pastor X, o pastor Y, ou seja, e é óbvio, né, gente? E é óbvio, né? O mais importante, né? Pela graça de Deus, a gente vive num país que a gente tem liberdade de culto, liberdade de celebração, que você pode acordar no domingo de manhã, que você pode num domingo à noite, numa segunda, numa terça, numa quarta, né, tomar o seu banho, importante tomar um banhozinho, né? Importante tomar o seu banho, colocar a sua roupa e ir para uma igreja. Adorar a Deus, ouvir a palavra do Senhor. O povo naquela época precisou se reconectar, né, para usar aí uma linguagem tecnológica, né? Eu estou aqui com um cabo, né, de carregar o telefone. O povo precisou se reconectar com Deus, né? E o Esdras usa essa ferramenta. E isso tem a ver o que comigo hoje, né? Caminhando aí para o final da nossa aula, né? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque veja, a gente está vivendo um período assim pós-pandemia, né? Ainda pandêmico, né? Ainda tem gente ficando doente, ainda tem gente perdendo a vida, meu Deus, né? A gente está vendo nessa semana que passou, a gente está no dia 4 de setembro, eu estou gravando a aula na semana do dia 4 de setembro, nessa semana que passou agora, algumas cidades na China ainda estão em lockdown, não é? Então, assim, não passou, mas a gente está ali na pandemia, pós-pandemia, né? E a gente tem vivido essa crise. As pessoas não têm, né, que podem, é claro, né, gente? Muitas pessoas que podem não estão voltando para a igreja, né? Estão perdendo essa conexão com a adoração comunitária. Não é? Em que eu olho no seu olho, você olha no meu, eu peço oração para você, você ora por mim. Estão perdendo essa conexão do aprendizado da palavra desde a comunidade, não é? Que é essencial para nossa construção como povo
de Deus. Então, assim, incentivo você demais a ler o livro de Esdras, não é? Porque o livro de Esdras vai mostrar para a gente essa, entre tantas lições, né, a necessidade que a gente tem de estar junto como povo de Deus, de adorarmos a Deus, de confessarmos os nossos pecados a Deus, né, de reconhecermos a necessidade que nós temos uns dos outros e do aprendizado da palavra de Deus. Não apenas isso, né, como a gente vai ver no texto do Esdras, assim, de forma muito dura, não é? A necessidade de colocarmos em prática a palavra de Deus. Beleza? Então semana que vem a gente continua, né, falando aí sobre Esdras e Neemias, fazendo essa ponte aí entre essas duas personagens históricas aí, extraordinárias da palavra de Deus. E a gente para por aqui, vamos orar então, pedindo a bênção do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado porque podemos, depois de tanto tempo, Pai, passado, reviver, reencontrar, aprender, Senhor, com os teus filhos e filhas que caminharam contigo muito antes de nós, a necessidade que nós ainda hoje temos, Deus, de aprendermos a adorar, de aprendermos a tua palavra. Que essa história e que esse testemunho, Senhor, dos teus filhos, ali naquele período de reconstrução, abençoem a nossa vida e nos ajudem, Deus, a aprender como é viver contigo. Abençoa a gente assim, é a nossa oração, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Beijo, gente. Até a próxima, viu?